Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero falar muito sobre o que ocorreu no Santos e Corinthians, né? Depois do clássico, aquela situação toda, bombas, sinalizadores, invasão de campo e tentativa de agressão. Conversei com alguns especialistas na área de direito esportivo e o Santos deve receber um gancho pesado. Vou trazer detalhes para vocês. Conversei também com algumas pessoas do Santos que já adiantaram qual vai ser a medida do clube após esses incidentes todos. E vou falar também de um meia argentino de 23 anos, joga no Banfield, que o São Paulo tem interesse. Vou trazer para vocês o termômetro dessa conversa, a real situação, o que está acontecendo nesse momento. Está perto, está longe? Vou trazer detalhes para vocês. Mas antes, já se inscreveram no canal? Ainda não? Se inscreve, ativa as notificações, compartilha os vídeos. É muito importante você fazer a sua inscrição e ativar as notificações para receber aquela mensagem marota toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, toda vez que tiver informação nova. Por exemplo, ontem na Vila Belmiro teve aquela situação toda depois do jogo. Aliás, antes do jogo terminar, a torcida do Santos já dava um mau exemplo, jogando sinalizadores, jogando bomba. O jogo ficou parado por 6 minutos. Aí quando a bola terminou de rolar, invasão e tentativa de agressão a alguns jogadores do Corinthians, como por exemplo o Cássio. Enfim, o Cássio não tem nada a ver, o Cássio é um rival, não é um inimigo, mas a torcida, ou melhor, alguns torcedores, né, se é que dá para chamar de torcedores, invadiram o campo para tentar agredir jogadores do Corinthians. Conversei com algumas pessoas do Santos imediatamente depois da partida e essas pessoas me disseram que o clube já estava trabalhando para identificar, né, e ajudar, né, a polícia na prisão dessas pessoas que invadiram o campo, né, segundo a minha fonte, todas as pessoas que invadiram o campo foram detidas, né, e aí passam por um processo de identificação também. Eu conversei com alguns especialistas da área, né, de direito esportivo e o que me disseram foi o seguinte, que toda essa confusão que aconteceu, né, jogar bomba, sinalizadores, invasão de campo e tentativa de agressão, cai no artigo 211 e no artigo 213, né, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Tudo isso pode gerar ao Santos um gancho pesado, multa, jogos com portões fechados, setores do estádio interditados, né? Isso aí deve ser aberto aí uma investigação, né? Uma denúncia da Procuradoria do STJD. Isso deve acontecer hoje, evidentemente, por causa de toda a repercussão, de todas as imagens, né, que a gente acabou de ver, toda a repercussão em redes sociais também. Então, sempre um dia seguinte, né, à tarde, provavelmente, a Procuradoria do STJD deve abrir uma denúncia aí por causa desses incidentes. E segundo especialistas, né, o STJD tem sido muito rigoroso nessa situação. Chegam até a falar, os especialistas, em 10 jogos de gancho sem torcida. Lembrando que o STJD puniu o Grêmio no ano passado com 3 jogos sem torcida, portões fechados, e 10 jogos com alguns setores da arena do Grêmio fechados por causa da invasão e claro, da tentativa de agressão de torcedores que inclusive chegaram a danificar o equipamento do VAR naquela partida do Grêmio contra o Palmeiras pelo Brasileirão do ano passado. Então os especialistas entendem que todos esses episódios de sinalizadores, de invasão de campo, de bomba e de tentativa de agressão deve vir aí um gancho muito pesado. Do lado do Santos, o que resta ao Santos é colaborar, né, como fez, tentando identificar esses torcedores e evidentemente montando aí uma estratégia de defesa para tentar diminuir uma pena aí que certamente, pelo que eu conversei com os especialistas em direito esportivo, deve vir um gancho pesado para cima do Santos, que só tem o Campeonato Brasileiro, já está numa situação completamente difícil, ainda buscando um treinador e sem dúvida nenhuma vai ter que conviver com essa situação aí de punição e possibilidade de gancho. Antes de falar sobre um jogador que o São Paulo tem interesse, eu quero falar da Centauro. O Centauro tem a camisa dos times classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. E você vai lá na nossa vitrine, usa e abusa da vitrine e você ainda vai ter 10% de desconto usando o cupom HERNAN10. Olha aí o QR Code
e o link também está lá na descrição, beleza? Descrição aqui do vídeo. E ó, deixa eu falar para vocês agora de um jogador que o São Paulo tá afim. Trouxemos aqui no canal a informação do interesse do São Paulo no Giuliano Galoppo, jogador de 23 anos que está no Banfield da Argentina. Qual que é a real temperatura dessa conversa? Eu vou trazer aqui para vocês porque eu conversei com algumas pessoas importantes do São Paulo, dirigentes e tudo mais. Não há, assim como até inclusive foi ventilado na Argentina, uma proposta oficial do São Paulo. O que o São Paulo tem, e isso me confirmaram, né? Mais de uma fonte me confirmou que o São Paulo tem o interesse do jogador e que já vinha monitorando o jogador há um ano mais ou menos. São Paulo já tinha mapeado o mercado e já tinha visto que esse jogador era muito promissor, há cerca de um ano ou quase um ano. E aí o São Paulo fez um contato, né? Fez uma sondagem com o Banfield para ver valores, para ver condições de negócio e aí sim ver qual é a melhor possibilidade de você fazer um negócio. Me garantem que há muita cautela nesse momento em relação a uma proposta ou uma abertura de negociação. É um jogador jovem, é um jogador de 23 anos, é um jogador que tem mercado e é um jogador que não é barato. É um jogador que, por exemplo, no Transfermarkt está lá 7 milhões de euros, mas a imprensa argentina fala em 6 milhões de dólares. Ou seja, são valores que ainda estão um pouco desencontrados e o São Paulo, evidentemente, ainda estuda a contratação. Ainda está vendo qual é a melhor condição do negócio. Não é fácil, o São Paulo não tem dinheiro. Aliás, um dirigente importante respondeu uma mensagem minha dizendo: poxa, mas como é que o São Paulo vai contratar um jogador desse com que dinheiro nesse momento? Então o São Paulo prega muita cautela, é um jogador promissor, é um jogador que chegaria para ajudar o São Paulo, principalmente nessa posição, porque a janela tá para vir aí, né? A gente não sabe como é que vai ser o futuro aí do Igor Gomes, que é o jogador ali mais ou menos da posição, mas é uma situação que o São Paulo aí se movimenta no mercado. Se vai ter êxito com o Giuliano Galoppo, não dá para dizer ainda, mas fato é que o São Paulo vai tentar possibilidades, dentro daquilo que o São Paulo tem de realidade. Se de repente sentir que não dá financeiramente, não vai avançar, como aconteceu com o Nahuel Ferrarese, jogador que está lá na Europa, que é do Grupo City. Então é uma situação que não vou aqui vender ilusão para vocês, mas fato é que a direção do São Paulo freia qualquer tipo de empolgação em relação à negociação com esse jogador. Beleza? Quero vocês aqui comentando, né? Quero vocês aqui falando nos comentários sobre esse jogador que o São Paulo está tentando contratar. E quero também a opinião geral sobre essa situação que a gente viu na Vila Belmiro e, claro, os desdobramentos aí, um gancho que deve ser pesado. Beleza? Se você não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações. Tamo junto sempre.